Olá, 3 de outubro de 2023. Que dia é hoje? Eu sou Claudio Honor Aparecido Ritondale, defendo a união entre os povos. 3 de outubro, dia da unidade da Alemanha. O que significa isso? Em 3 de outubro de 1990, exatos 33 anos, ocorreu a unificação da Alemanha Ocidental e Oriental, a volta da Alemanha como uma nação única. Esse dia é celebrado como o Dia da Unidade da Alemanha, Tag der Deutschen Einheit, em alemão, e é um feriado nacional naquele país. A divisão da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial foi uma consequência direta das decisões tomadas pelas potências aliadas vitoriosas no final da guerra. Vários acontecimentos estão ligados a essa divisão. O primeiro acontecimento foi o Acordo de Potsdam, que é uma cidade próxima de Berlim, na Alemanha, onde líderes se reuniram após a rendição da Alemanha nazista em 1945. Eles se reuniram em julho e agosto. Foi uma longa conferência e eles começaram a discutir o futuro da Alemanha. Eles concordaram em dividir a Alemanha em 4 zonas de ocupação, a começar por Berlim, que foi administrada por 4 países, Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido e França. Havia muitas diferenças ideológicas, obviamente, entre os blocos, entre essas nações ocidentais, a França, o Reino Unido e os Estados Unidos, com relação à União Soviética. As 3 nações ocidentais queriam impor ou administrar a Alemanha com uma reconstrução econômica baseada no capitalismo, na democracia ocidental. E a União Soviética queria implantar um sistema socialista naquela área. Esses conflitos de interesses foram sendo acentuados cada vez mais, naquilo que se chamou de Guerra Fria. Era inevitável que essa divisão ocorresse e ela se tornou insuportavelmente necessária, digamos assim, foi o jeito que eles encontraram para tentar minimizar esse conflito, após o chamado bloqueio de Berlim, em 1948, quando a União Soviética ela procurou bloquear o acesso terrestre à parte ocidental de Berlim, que era controlada pelos países ocidentais. Então essa tentativa de bloquear, que foi conhecida como Ponte Aérea de Berlim, esse bloqueio acabou levando ao chamado Ponte Aérea de Berlim, que foi uma busca de fornecer suprimentos essenciais para a Alemanha Ocidental por avião. E com esse bloqueio e com essa estratégia de querer interromper esse bloqueio, em 1949 formalizou-se a separação da Alemanha em 2 países. A Alemanha Ocidental, chamada República Federal da Alemanha, e a Alemanha Oriental, chamada de República Democrática Alemã. Bom, essa divisão só foi superada com a queda do Muro de Berlim em 1989. E a reunificação foi feita em 3 de outubro de 1990. Foi praticamente o marco do final da Guerra Fria. Ao contrário do que muitos pensam, não existiu só o Muro de Berlim. Várias cidades alemãs foram divididas. Houve essa divisão de irmãos.
houve muitas feridas por conta disso, né? A fronteira que dividiu as duas alemãs chamava-se fronteira interalemã. E ela era composta por cercas, muros, campos minados, torres de vigilância e outras medidas de segurança ao longo de aproximadamente 1.400 quilômetros. E ela é uma área patrulhada, que foi patrulhada por mais de 50 mil militares. Olha o custo disso. E, infelizmente, havia a ordem de matar para quem quisesse romper a fronteira. Durante os mais de 40 anos de existência dessa fronteira, mais de 1.000 pessoas foram mortas tentando atravessá-la. Recordar esses fatos é um modo de procurarmos não repeti-los. Pensem nisso. E para mudar um pouquinho para algo mais positivo, que não necessariamente tem a ver com a guerra, mas que é um chamado de esperança, eu vou declamar um poema que eu escrevi em 2009, num livro que eu chamei de Magias Inconclusas. O poema se chama Alento. Face seca a sombra de um desejo, no impossível querer o laço com o passado. Se tudo que